Aoba, tudo bom? Eu sou o Goiano, eu sou ex-pro player de TFT, atual coach de TFT. Terminei como Challenger no set 1 e 3,5, na grande maioria dos outros terminei como GM. E eu queria comentar um pouco com vocês sobre o acontecimento do último dia 15 de maio, que chegou ao fim a equipe aí da Blake Esports. A Blake Esports, que era o time de TFT vinculado, né, à empresa Blake Games, ou Play Blake Games. A Blake Games é uma plataforma de esportes competitiva onde players de todas as idades e grupos de habilidades podem competir entre si nos seus jogos favoritos por prêmios. Então, a Blake é uma empresa já relacionada a jogos e ela patrocinava o time da Blake Esports. Esse vai ser nosso ponto aqui no vídeo. A BES foi anunciada e o primeiro anúncio da BES foi no dia 28 de janeiro de 2021. E os players foram Todd, Incomplete, Azura, Narkesh, Dobbs e Ego. Então essa é a primeira line da BES e essa é a data, 28 de janeiro de 2021. E esse time ele durou até, agora que a gente ficou sabendo do término, até o dia 15 de maio de 2023. E a line, falando só dos players, né, que eles tinham também uma equipe com psicólogo, com social media, tinha tanto na primeira quanto na última equipe tinha a manager que é a Anne Miolo, né, que ela fez muita coisa por esse time. Mas falando só de nomes de player line-up, seriam Ego Illusions, Todd, Dobbs, Konda, Dairon, Patrocci, Itachi, Midoriya, Little Couto e Adraug. Eram os players vinculados aí a Blake Games no último dia de funcionamento da equipe, beleza? E a gente vai falar um pouco sobre o que foi a Blake Games, o que fez a Blake Games, né? Tipo, de novo, uma visão de alguém que viu de fora aí toda a história que eles fizeram no cenário, porque de fato foi um time que fez história. E por que que isso é preocupante para o cenário BR de TFT, né? Bom, primeiro ponto aqui de por que isso é preocupante. A Blake Games, como eu falei, a Blake Esports, desculpa, era o time patrocinado pela Blake Games. E isso é um ponto muito importante que atualmente, até onde estende meu conhecimento, beleza? Dos times que surgiram por causa do TFT, nos times que surgiram tendo o TFT como carro-chefe, a Blake Esports era o único time de TFT patrocinado. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o que eu acho que isso acontece, assim, o porquê a gente pode adiantar aqui, porque é meio óbvio, né, a questão de visibilidade, mas porque algumas coisas que eu acho que poderiam ajudar a contornar esse problema em relação ao futuro do cenário. E, enfim, primeiro ponto, a Blake Esports era um time patrocinado pela Blake Games, empresa, e um dos únicos times patrocinados presentes no cenário de TFT. E acredito que, entre os times que têm TFT como carro-chefe, entre os times que nasceram do TFT, aí de fato o único time patrocinado do cenário de TFT, beleza? Dito isso, vamos falar um pouco dos resultados que esses caras conseguiram, né? De tudo que eles fizeram aí nesses 2 anos e 4 meses de funcionamento de duração. A Blake Games foi o time que mais colocou jogadores em Pro Legends. Pro Legends, no caso, é o equivalente ao Campeonato Brasileiro de TFT. Que ele colocou 23 jogadores em Pro Legends do set 4,5, que foi o primeiro Pro Legends onde a Blake Games já existia, até esse último Pro Legends que finalizou recentemente, há 4 dias atrás, do set 8,5. Colocou 23 jogadores e o segundo lugar, atualmente aqui, pelo levantamento que eu fiz, foi a For, que colocou 9 jogadores. Então colocou aí 14 jogadores a mais que o segundo lugar, mais do que o dobro. Então a gente vê aí como a Blake ela teve ali uma dominância no cenário, né? Empatado ali em segundo lugar, a equipe que mais colocou a própria tag no Mundial, né? No Mundial, em competições internacionais. Aqui a gente está englobando o Mundial e a gente está englobando os wildcards também, tipo os Last Chance Qualify que eles chamam, né? Que é aquele play-in ali que o jogador ele não classifica direto, ele joga com uma galera de outras regiões para ver quem que vai ali para fase de grupos do Mundial, beleza?
Então, somando o Mundial e esses play-ins, a Alpha Game colocou 7. A Alpha Game, para quem não sabe, é chinesa. Ela é o time do Huamei, que é o nome mais, possivelmente aí, o nome mais conhecido do TFT mundialmente. Ela colocou ali 7 vezes algum nome no Mundial. A maioria das foi o Huamei. E tem ali esse asterisco que eu coloquei para lembrar que são as organizações que conseguiram emplacar um campeão mundial. No caso da Alpha Game foi justamente o Huamei. A Solari colocou 4 players, a Blake colocou players 4 vezes, né? Solar players 4 vezes, a Team Liquid colocou players 4 vezes, a Carmine Corp colocou players 3 vezes, um deles foi o player que foi colocado foi campeão, que foi o Double 61 no set 3,5. Beleza, e vamos falar um pouco sobre jogadores do Pro Legends e vamos falar um pouco sobre essa questão da Blake ter sido um time patrocinado, né? A Blake Games foi um time patrocinado pela Blake Esports, empresa essa que está no TFT desde o grande começo do jogo, assim. Eu conheci a Blake Esports em meados do 7.2, quando eu entrei para um time na época chamado High Rollers, que foi o primeiro time, primeira equipe de TFT aqui do Brasil. Um dos funcionamentos ali na High Rollers, né, uma das dinâmicas que a gente fazia, um dos treinamentos que a gente fazia, era jogar pugs da Blake Games. O que eram esses pugs? Eram literalmente jogos apostados. A gente apostava dentro da moeda interna da criptomoeda da Blake, né? Que era no momento, eu acho que ela chamava de BBTC, depois acabou virando BKT. A tag não importa muito, a gente apostava 10 dessa moeda e o primeiro lugar ele ganhava uns 40, ele ganhava 30 e pouco. Eu sei que a premiação de 80 era dividida entre os 4 primeiros lugares, com acho que uns 2 que ficava para a organização, com uma pequena taxa que ficava para a organização, era uma parada bem pequena e justa mesmo. E o top 5 ao top 8 perdia tipo, não levava nada, né? Perdia o que colocou. O top 4 ele recuperava os 10 que apostou, o top 3 já ganhava um pouquinho, top 2 ganhava um pouco mais, top 1 ganhava mais. Então, desde esse momento do 7.2, eu já tenho certeza que a Blake Games ela já estava envolvida com o TFT. Inclusive a Blake Games organizou vários campeonatos de TFT que na época eles movimentavam muito o cenário competitivo. Quem é mais antigo vai lembrar do Pro Circuit, vai lembrar do Tank RNG, que era o campeonato gratuito que eles faziam aos fins de semana. E antes de existir um competitivo da Riot, a Blake movimentava muito o cenário de TFT e era dificilmente alguém dessa época não vai lembrar da Blake Games, né? Alguém que sonhava com competitivo nessa época não vai lembrar da Blake Games. E nisso, por ser uma organização já envolvida com TFT, o público de TFT ele procurava bastante a Blake Games, o público de TFT estava bastante ativo na Blake Games. Foi se criando ali uma relação entre Blake Games e TFT. Então, enfim, a Blake era uma empresa que estava muito envolvida com o cenário de TFT desde o começo ali do cenário. E por conta disso, eles eram uma empresa que tinha um interesse ali no TFT, que apoiou bastante o TFT e resolveram ter o seu próprio time de TFT, né? Se muito me engano, a Blake Games chegou a ter time de outros esportes. Não sei se ainda tem. Porém, aqui a gente vai focar um pouco mais na parte de TFT e no fato de que a Blake Games era um time patrocinado justamente pela Blake Esports, que era uma empresa que sempre se interessou pelo TFT já dos primeiros anúncios ali, já do hype inicial, e a comunidade engajou bastante essa empresa, e essa empresa meio que se manteve no cenário por conta dessa comunidade, por conta desse retorno e de estar sendo bem recebida pelo cenário, pela comunidade, beleza? Por que eu digo isso? Porque atualmente
a gente não tem grandes patrocínios relativos aos jogadores de TFT, às equipes de TFT. E isso é um grande problema do cenário, considerando que o patrocínio que tinha saiu. Começar a abordar um pouco mais os pontos sobre isso, como a gente explanou ali, a gente pincelou ali no começo do vídeo. Isso é claramente um reflexo de visibilidade, ou seja, o jogo não tem tanta visibilidade, por isso ele não atrai patrocinadores atualmente. E o que eu acho que é uma grande problemática nessa questão de visibilidade e patrocinadores, né? O TFT, atualmente, ele passa por uma questão de pouco tempo de transmissão. Como assim, Goiano, pouco tempo de transmissão? A gente tem muito tempo de competitivo, ou seja, atualmente o campeonato, o Pro Legends, né, ele é composto por várias qualifies. Eu acho que esses 7 foram umas 3 ou 4 qualifies. Essas qualifies, elas são em fins de semana diferentes. Então, cada qualify está durando atualmente 2 finais de semana. Então, elas começam, tipo... As qualifies são sempre sábado e domingo. Um sábado e domingo são as primeiras rodadas. E no outro sábado e domingo são final e semifinal. E a final de cada qualify, ela é transmitida pelo canal da Riot Games, beleza? Show! Além disso, a gente tem todas essas qualifies, elas levam a um grande campeonato, o Pro Legends, que seria o campeonato brasileiro da Riot de TFT, que ele ocorre em, pasmem, 6 dias. Isso que o D7 demorou. A gente tem aqui o campeonato nacional de maior relevância organizado pela empresa que criou o jogo. Depois de qualifies que duram um set inteiro, ele é resolvido aqui em 6 dias. Aqui, que não me deixa mentir, né? Os VODs ali das transmissões do D7. E por que eu acho que isso é um problema? Bom, primeiro que foram 6 dias seguidos, né? Foi tipo 3 dias atrás, 2 dias atrás, 11 dias atrás. Aí foram 2 finais de semana, no caso, né? Não foram seguidos, mas foram 3 dias seguidos, depois mais 3 dias seguidos. 4 dias, 5 dias e 6 dias atrás. Por que eu acho que isso é um problema? Bom, eu sei que, beleza, TFT não tem 10% da relevância atual, do impacto atual do League of Legends. Mas vamos fazer aqui uma comparação com outro jogo da Riot que tem ali um sucesso, que tem ali uma visibilidade, que é o CBLOL, né? O Campeonato Brasileiro de TFT. Bom, na minha opinião, um dos motivos do CBLOL dar tão certo, além de LoL ser um jogo muito popular, né? Que as coisas ali eu acredito que estejam relacionadas a um certo nível. Tipo, acho que o LoL é um jogo popular porque o CBLOL dá certo. E o CBLOL dá certo porque o LoL é um jogo popular. É que o CBLOL é um campeonato que dura bastante tempo. Ou seja, existe toda uma comunidade ali, toda uma questão dos torcedores, eles se organizarem, eles verem ali o jogo dessa semana, essa semana a PEN vai jogar contra a Loud. Nossa, a PEN vai jogar contra a Loud essa semana ali pela fase de grupos, não sei o que, os dois estão bem, os dois estão mal ali. A PEN precisa reagir, a Loud já tá quase classificada, vai que a Loud classifica. E tem ali, tipo, toda semana tem uma história, toda semana tem ali dentro da narrativa daquele campeonato, você consegue acompanhar aquele campeonato e você consegue torcer pelo seu time, pelos jogadores que você gosta, acompanhando semanalmente, vendo essa competição evoluir, né? Essa competição progredir. E no Pro Legends, atualmente, a gente não tem isso. A gente tem ali qualifies que duram um set inteiro, então o jogador ele vivencia muito esse competitivo, mas para mim essa questão de qualifies foi muito show no início. Eu sou uma pessoa que sempre defendeu de que um campeonato para ele definir o melhor jogador, para ele definir o melhor time, qualquer campeonato para definir o melhor competidor, ele precisa ser aberto a todos. Porque senão você vai
definir o melhor entre aquele grupo de pessoas, beleza? Ou seja, um campeonato, por exemplo, um Invitational. Qual que é o problema de um Invitational? Problema nenhum. A questão é, como eu disse, para mim, um campeonato que busca eleger o melhor jogador, ele precisa dar oportunidade a todos os jogadores jogarem, porque um jogador que não joga, ele não esteve apto a essa, ele não teve incluído nessa competição de o melhor jogador, e ele poderia ter sobressaído. Então, acho da hora o funcionamento de qualifies, eu acho da hora que existam qualifies acessíveis para o cenário de TFT, justamente por esse ponto, acerto para Riot. Porém, aí a gente vai entrar em outro ponto. Eu defendi muito esse ponto no início do cenário, das qualifies serem acessíveis, mas a gente já está no set 8,5. E a gente vai perceber aqui que, como eu falei, se o Pro Legends, se o grande campeonato brasileiro do jogo, durou 6 dias, 2 finais de semana, o competitivo do set, no caso, ele durou até esse último final de semana, né? Ele durou desde o início do set 8.0, foram começando até as primeiras qualifies, até esse último final de semana aí do dia 15. Então, ele durou várias semanas, só que durante essas várias semanas só era transmitido no final da Riot uma final pontual daquela Qualify, ou seja, dos 256 jogadores que jogavam a Qualify, aqueles 8 que chegavam na final, eu acho que a semi também era, então aqueles 16 que chegavam na semi e na final, eles eram transmitidos e muitas vezes eles tinham que jogar repetidas vezes essas Qualifies para estar em um lugar onde, na boa, eles iam chegar. Nomes como Ego Illusions, Eu Sou o Lucas, Tex, Conda, Dobbs, Looper, Narcash, Hisoka, Incomplete, Detetive, VCLF. Acredito que 11 nomes ali já estariam lá. Convenhamos que já estariam lá. E esses nomes que chegaram lá 2 vezes ou uma vez, eles disputariam as outras 5 vagas para essa divisão base ali. Esses 16 jogadores jogariam o Pro Legends durante mais tempo, eles jogariam ali, quem sabe, uma partida em cada patch, ou uma partida a cada fim de semana, eles jogariam ali um lobby suíço a cada fim de semana, sendo que os 8 primeiros ficariam no lobby de cima, os 8 primeiros no lobby de baixo. Criaria-se uma história, times iriam atrás desses jogadores que iam estar ali com uma visibilidade garantida durante um set inteiro. Acredito que campeonatos, acredito que cenários competitivos, acredito que a narrativa do competitivo, ela se construa melhor assim. E as qualifies, elas continuariam existindo, elas continuariam sendo abertas, elas continuariam sendo organizadas e apoiadas pela Riot. Isso, lógico, no mundo ideal dos meus sonhos, como eu acredito que as coisas deveriam ser feitas, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, não estou falando que isso é a única opinião correta. Inclusive, se você tem uma opinião diferente da minha, por favor, coloca aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Acredito que isso é um assunto muito interessante a se conversar, um assunto muito importante, é o futuro do nosso cenário competitivo, é o meu sonho, é o sonho de muita gente, então falar sobre isso é uma parada muito da hora, um dos motivos para eu estar enfrentando aí a vergonha de gravar esse vídeo. E essas qualifies abertas, elas continuariam acontecendo. Essa divisão de base, ela não seria escrita em pedra, né? Ela teria ali rebaixamentos, e esses rebaixamentos abririam vagas, poderiam ser, num caso mais drástico, 8 vagas ali, todo o lobby de baixo, num caso mais leve, umas 4 vagas, para essa galera que fosse chegar das qualifies, para essa galera que chegasse ali depois de um bom set, que ia estar disputando, que ia ter ali a garantia de um set inteiro de visibilidade, porque a gente sabe, o TFT, ele tem alguns campeonatos, ele tem ali o Pro Legends, ele tem o Mundial, com umas premiações bem bacanas, isso é muito legal. A Riot dá ali umas premiações pro player, o player que realmente ele chega lá, que ele consegue um resultado muito expressivo, ele é recompensado ali pelo tempo e esforço que ele colocou. Porém, outros players também colocaram muito tempo e esforço no seu jogo Riot. Outros players ali que caíram pelo caminho, que lutaram bastante, que tentaram, que dedicaram muito tempo
muito amor ao seu jogo, eles caem ali no meio do processo. A gente sabe que cenário competitivo é isso, a gente sabe que é parte do meio que a gente escolheu participar. Porém, depender de premiação não é um projeto de vida seguro para um pro player. Depender de estar ali, de estar nas 4 primeiras posições de um campeonato, de estar qualificado para um campeonato onde só se qualificam 24 players que seja, não é a segurança que uma pessoa quer e precisa para investir no seu jogo, para movimentar o cenário, para fazer isso acontecer. Enquanto você ter ali que seja 16 jogadores que vão estar frequentemente tendo ali o seu tempo de tela, tendo ali seu espaço nas transmissões, atrai, como eu falei, na minha opinião, é uma coisa que vai atrair visibilidade pro seu campeonato, é uma parada que vai atrair ali, vai deixar o seu campeonato mais atrativo para os players, que se classificarem, eles vão ter mais tempo ali de exposição, de visibilidade, eles vão ter mais condição de negociar com patrocinadores, eles vão ter as equipes que apoiarem ou não esses players, né? Os players eles podem ser independentes. Mas caso tenha equipes, as equipes vão ter um pouco mais de condição de se estruturarem através de, olha, meu jogador ele tá ali no Pro Legends, o Pro Legends que dura o set inteiro, a gente pode ali fazer um contrato para esse set, você apoia meu time com mouse, com teclado, com algum acessório de um patrocinador, e o meu player ele vai ali, a gente coloca ali na nossa tag uma referência a vocês, o meu player usa os equipamentos de vocês, a gente faz ali uma propaganda nos nossos canais falando sobre vocês, e os times eles começam a ter um pouco mais de espaço para negociar com patrocinadores. Que, Riot, entenda, as premiações são muito legais, show vocês estarem recompensando a galera que consegue, né, a galera que de fato chega lá, mas o cenário não é feito de 4, 8 ou 16 pessoas, o cenário é feito de atualmente, bom, segundo a sua própria métrica, o cenário BR é feito de pelo menos 200 pessoas, que é até o fim do grão-mestre. Se a gente pegar o mestre inteiro, é feito de mais de 1000 pessoas. Então, se mais gente dentro dessa galera tiver ali condição de... Porque, vamos lá, considerando que... Aqui eu tô improvisando mesmo, eu tô tirando coisas da minha cabeça na hora, mas viajando um pouco nessa minha ideia de, beleza, a gente tem ali um Pro Legends de 16 jogadores que vai disputar durante um set inteiro, então esses 16 jogadores, o set inteiro eles vão competir para ver quem que vai representar o país no Mundial, vão jogar em pés diferentes, vão jogar lobbies suíços, vão disputar ali semana após semana, as pontuações vão ser praticamente uma ranked pontual ali durante um set inteiro, que pra mim seria muito da hora de assistir, mas poderia ser feito também que pra mim o modelo que funcionaria é a liga. Pode deixar ali a opinião de vocês. Eu gosto bastante do modelo de Copa para transmissão, para competitivo, mas eu acho que isso não funcionaria no TFT 1 contra 1, no caso, porque aí ficariam... Pra mim era liga, lobby suíço, e vai ali os jogadores somarem mais pontuação chegam ali no final. No caso de Copa, talvez só se passasse os 8 e esses 8 jogassem um lobby de um dia e não acho que funcionaria, tá? Dentro da forma com que eu estou pensando que ficaria o campeonato de TFT. Mas se você tem uma ideia diferente, um modelo mais Copa, um modelo mais torneio, e você acha que você quer detalhar a sua descrição, sua ideia, coloca por favor aqui nos comentários e vamos falar sobre, como eu falei. Se a gente tem esses 16 jogadores que vão estar ali tendo uma exposição maior, essa exposição maior atrai visibilidade, essa visibilidade atrai patrocínio, vamos colocar no caso de que 10 desses 16 jogadores, eles estejam atrelados a uma org. Eles estejam ali... Ele tem uma tag de time ali. Um jogador
desses aí é de um time A, outro jogador é de um time B, outro jogador é de um time C. E esses times, eles não vão ter só um jogador, porque um ambiente de time, ele é justamente um ambiente de vários players. E esses times, eles começam a ter algum investimento. Esse investimento, no caso dos times idealmente atraírem patrocinadores, ele começa a gerar estrutura para o time, ele começa a gerar ali um salário para o player que vai poder dedicar mais tempo ao jogo, vai conseguir se focar mais no jogo, vai conseguir estar mais presente nas filas ranqueadas, então vai aumentar o nível da ranqueada do servidor, vai diminuir os tempos de fila que muita gente reclama, e vai ter mais player ali, vai estar movimentando mais o cenário competitivo do seu jogo. E esse cenário, por estar sendo mais movimentado, por esses players eles estarem praticando mais, eles estarem conseguindo se dedicar mais ao jogo, vai subir o nível do cenário. Se a gente tem 10 equipes diferentes ali, cada uma com um player ou alguma com os 2 players. 10 ali de novo, é um chute. A gente poderia ter, no caso, uma Blake da vida ali com 5, uma equipe muito dominante do cenário, no caso, né? Citei o caso da Blake, porque como mostrei aqui, a Blake foi uma equipe muito dominante do cenário. Com 5 players ali, sem tanto espaço para os outros, mas ainda assim as outras iam ter algum espaço, iam ter espaço de estar lá o tempo todo, e esse espaço ia atrair ali uma visibilidade, ia abrir ali possibilidade para os organizadores dessa equipe poderem negociar com o patrocinador, poderem buscar essa estrutura de equipe para poder bater de frente, e aí sim se começar a construir um cenário mais estruturado de TFT no Brasil. Mas isso, de novo, é uma coisa que eu sinto que funcionaria na minha cabeça. É ali a minha visão de como deveriam ser as coisas. Para mim, infelizmente, talvez para você, ou talvez para outras pessoas, felizmente, não seja assim atualmente. Mas o que eu queria dizer, aí fechando, né, que eu acredito que o vídeo já tenha ficado bem longo, de todos os pontos, ligando isso com o fim da Blake, né? Acabou, durou bastante tempo, foram uma equipe que tiveram uma dominância muito expressiva no cenário. Eles colocaram a tag deles em competições de grande relevância transmitidas pelo próprio canal da Riot diversas vezes. E ainda assim, esse patrocinador que tem ali um gosto pelo TFT, que tem ali uma história com o TFT, acabou optando por sair do cenário de TFT, acabou optando por descontinuar esse time, né? E nesse momento atual, o que a gente fica perdemos um grande time. Espero que esses jogadores, caso vocês estejam assistindo o vídeo, espero que todos vocês continuem no cenário, espero que todos vocês continuem seguindo bem com a carreira de vocês, espero que todos vocês continuem conseguindo viver do jogo e que mais pessoas consigam chegar aonde vocês chegaram, que vocês continuem se mantendo aí. Eu sei que o suporte financeiro ele faz falta. Atualmente eu tenho bem menos tempo para me dedicar ao jogo justamente por conta disso. Então eu espero sinceramente que eu sei que vai ser um baque, porque já é um cenário que não tem tanta estrutura. A Blake era um suspiro de estrutura aí dentro desse cenário. Mas eu espero que todo o cenário ele consiga aprender um pouco com isso. Eu espero que as coisas comecem a funcionar mais daqui em diante, que esse cenário comece a funcionar mais. Que os players eles consigam ali dedicar mais tempo ao jogo, que as lives de play comecem a dar mais certo, que os players eles façam a produção de conteúdo dos players, dê retorno para eles a ponto deles conseguirem jogar por mais tempo, que eles conseguirem estar mais tempo ali se dedicando ao jogo, evoluindo no jogo, imerso no jogo, estando ali nas filas também, para aumentar o nível das filas, aumentar a competitividade ali dentro do servidor. E é isso. Espero que eu tenha conseguido explicar, falar um pouco sobre o fim desse time que fez história no cenário de TFT, explicar um pouco de por que isso afeta o cenário atualmente, o baque que isso é, e a minha visão ali para um futuro de cenário onde a gente conseguisse trabalhar a respeito disso e não ser tão prejudicado com isso, porque é uma parada que nesse momento realmente parece bem preocupante, pelo menos para mim.
Coloca aí nos comentários se você tem uma opinião sobre isso, se você não entendeu alguma coisa, se você quer conversar sobre alguma coisa. Eu vou estar especialmente atento a responder ali todos os comentários que trouxeram um questionamento. Então, vamos continuar essa discussão, vamos. Acredito que a gente falar sobre isso é muito importante. Acredito que a gente ter ali literalmente um canal de conversa sobre esse cenário competitivo é um caminho, eu acho que é algo que é necessário. Então, muito obrigado você que assistiu o vídeo. Espero que você tenha entendido minha opinião. Espero que ela tenha te feito pensar, independente de você concordar comigo ou discordar de mim, tenha te gerado uma reflexão. Te convido aqui a continuar essa reflexão nos comentários, conversar comigo. E tamo junto. Vou tentar postar mais vídeos aqui, nem todos aqui nesse estilo vlog, vou trazer algumas gameplays, etc. Mas isso é papo para outro momento, é papo para o futuro do canal. Então, vejo vocês numa próxima. Valeu!